Senhoras e senhores, uma boa noite. Tenho a honra e a missão incumbida pelo presidente Marco Aurélio Marrafon de presidir os trabalhos desta noite e, portanto, faço aqui, inicialmente, uma saudação a todos os senhores, a todos aqueles que participam também do evento via meio eletrônico, e gostaria de iniciar esta minha fala saudando o nosso convidado de honra hoje, nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Ferreira Mendes. Gostaria de saudar o nosso presidente executivo da Academia Brasileira Constitucional, professor doutor Marco Aurélio Marrafon, desembargador e atual corregedor do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, nosso diretor jurídico da Itaipu Nacional, César Eduardo Zilioto, nosso membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná e da Universidade da Unibrasil, professor Clemerson Merlin Cleve, a presidente da Associação dos Juízes, a Associação Paranaense dos Juízes Federais, a doutora Patrícia Helena Lopes Panassolo. Gostaria de citar também a presença da professora, doutora e magistrada do trabalho, ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Morgana de Almeida Richa, diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, doutor Alain Giovanni Fortes Stefanello, que, por sua vez, também coordenador dos projetos em Direito Ambiental da Academia Brasileira de Direito Constitucional, sem deixar, logicamente, de citar aqui, especialmente, a presença dos professores Sandro Kozikoski, nosso coordenador-geral em Direito Processual Civil da instituição, e o nosso coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o nosso professor Luiz Henrique Braga Madalena. Senhoras e senhores, eu cito também o professor Hildo Norberto Robel, que, ora, aqui está, eu não havia encontrado na plateia, o nosso diretor-geral de pesquisa e pós-graduação, que tem feito um trabalho sensacional à frente de nossa instituição. Senhoras e senhores, a noite de hoje tem como finalidade trabalharmos o encerramento das atividades desse ano, e, portanto, eu quero aqui, com toda a permissão que foi me concedida pelo nosso presidente Marco Aurélio Marrafon, dizer aos senhores que a Academia Brasileira Constitucional se sente muito honrada por ter todos os senhores participando deste projeto no ano de 2016, seja nos cursos de pós-graduação, seja no nosso Simpósio Nacional de Direito Constitucional, publicações que a instituição promoveu no último ano. Mas esse também é um momento de felicitação por uma importante obra do constitucionalismo brasileiro, que essa obra que será lançada hoje, que tem como coordenação geral o ministro Gilmar Ferreira Mendes, o ex-ministro e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fabiano Augusto Martins Silveira, e o nosso presidente Marco Aurélio Marrafon, que trabalha o tema Conselho Nacional de Justiça, Fundamentos, Processo e Gestão. Esse tema, de alguma forma, provocativo, vem muito a calhar nesse momento histórico que vivemos. Afinal de contas, vivemos exatamente um momento de discussão dos modelos de controle. Esta semana, talvez, esse tema não poderia ser mais atual, em razão da pauta do Congresso Nacional, e mais do que isso, da pauta da sociedade brasileira, que se apresenta a partir de um projeto de controle, de combate à corrupção, que, por sua vez, acompanha um movimento do processo democrático, talvez de reação ou não, ou de manifestação do poder democraticamente eleito sobre as hipóteses de controle sobre aqueles que pretendem controlar um modelo que vivemos em nossa sociedade. É nesse espaço de debate, em um debate no espaço plural, é que este momento se apresenta. E certamente não haveria outra escolha tão feliz como a feita pelo Marrafon no convite ao ministro Gilmar Ferreira Mendes, que tem sido um incansável, já há mais de uma década, no Supremo Tribunal Federal, um defensor intransigente da nossa democracia e das liberdades fundamentais. Uma voz dura e crítica contra aqueles que não compreendem a verdadeira face de um Estado democrático.
sendo firme em todos os momentos que o autoritarismo pretendeu se estabelecer em nosso país e que os estados, as medidas policialescas pretendiam afrontar a própria dignidade, em alguns momentos, da própria magistratura brasileira, mas também de todos os cidadãos brasileiros. E, por estas razões, eu me encontro aqui absolutamente feliz por participar com os senhores desse momento histórico para a Academia Brasileira Constitucional e poder apresentar o ministro Gilmar Ferreira Mendes como o responsável por nos trazer este diálogo que me parece relevante, este início de diálogo que não me parece que o Congresso Nacional solucione isso ainda neste ano. Nós enfrentaremos alguns meses de debate agora e parece que um debate franco, aberto e à luz das garantias fundamentais é o que precisamos nesse momento. Assim, apresento já a fala e o ministro Gilmar Ferreira Mendes, lhe agradecendo pela presença e passo a palavra para que possa promover a sua exposição. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimentar o Dado Passieri, agradecer pelo convite, São Marco Aurélio Marabão, trabalhador registro, da Justiça Eleitoral do TRE, e outro, o Emerson, meu amigo já de tantos anos, e quando vez a gente consegue encontrar, Patrícia, cumprimentar a Morgana, que foi minha colega no CNJ, cumprimentar a todos os senhores e dizer da alegria de estar aqui nesse momento importante para o debate constitucional e me pediu um apanhado do que se faz hoje na jurisprudência do Supremo, que é extremamente ativa, né, no que concerne. Bom, nem por acaso se fala toda hora de ativismo, né, no que diz respeito ao desenvolvimento do direito constitucional, e a toda hora também surgem embates como esses que nós estamos vivenciando, e é absolutamente normal. Eu estive recentemente acompanhando as eleições nos Estados Unidos e fiquei muito curioso, porque o motorista que nos conduzia, que era democrata, convicto, se preocupava com as indicações que ocorreriam para a Corte Suprema nos próximos anos, inclusive aquela que estava pendente. Portanto, as pessoas mais ou menos conscientes têm exatamente a dimensão da institucionalidade, o que isso significa. E, claro, hoje se sabe o que vai ocorrer com a Suprema Corte americana nos próximos anos, tendo em vista a eleição do presidente Trump. Em suma, tudo isto hoje é colocado como um valor de cidadania e as pessoas prestam atenção nesse desenvolvimento. Por outro lado, é claro que determinadas reações ou ações que se desenvolvem, por exemplo, nos tribunais, às vezes até em nome de uma possível omissão inconstitucional, de uma negligência na regulação, também gera reações. Né? Isso ocorre. Veja que a primeira turma, recentemente, entendeu de mudar o fundamento de um habeas corpus. O ministro Marco Aurélio havia inicialmente concedido um habeas corpus para pessoas que estavam envolvidas em episódios aí ligados a aborto, e entendeu de conceder o habeas corpus com fundamento no excesso de prazo de prisão. A primeira turma, com base agora na divergência trazida pelo ministro Barroso, Fachin e a ministra Rosa Weber, entendeu de mudar o fundamento para dizer que o aborto até o terceiro mês seria lícito. Acho até, para já dar a opinião, algo precipitado, uma vez que, se o tribunal fala, deve falar pelo plenário e não pela turma. Mas, antes de encerrar o dia, a Câmara anunciou uma comissão especial para discutir o aborto, e talvez de lá traga uma emenda constitucional. Portanto, as coisas estão crepitantes, né? Se a gente puder ver o ambiente com todas essas forças ativas, e por isso a gente tem que olhar o processo com muito cuidado. Houve momentos em que talvez
diante de uma certa inércia, de uma certa indiferença, talvez, do ambiente político para com determinados temas, que nós poderíamos regular e fazer os nossos avanços sem quase que preocupação. É possível até que, em alguns casos de omissão, o estamento político tenha visto até com alívio nossas decisões. Por exemplo, no caso do direito de greve dos servidores públicos. Muito provavelmente nós teremos um peso dos ombros dos legisladores, porque esses grupamentos pressionavam, não é? E aqui é até um movimento muito curioso que a gente vai decantando e explicando. No primeiro momento, o Supremo, lá atrás, 1989, 1990, disse que o direito de greve dependia de uma lei. A primeira leitura que se fez, do servidor público, a primeira leitura que se fez é de que, sem lei, não haveria greve. E a administração pública, portanto, fez essa leitura e disse: por isso também não precisa mandar nenhuma lei sobre greve. O fato é que, nos dias seguintes, meses seguintes, anos seguintes, nós vimos que se tinha greve para tudo, não é? E aí quem passou a não ter interesse no direito na regulação do direito de greve foram os servidores. Inventaram tudo e mais um pouco que pode existir no Brasil. Todas as jabuticabas, os senhores podem imaginar, foram desenvolvidas. O direito de greve com subsídio, direito de greve com férias, tudo que os senhores podem imaginar, destrambótico, foi, às vezes até com chancela judicial. Ministro, vamos trocar o microfone. Às vezes até com chancela judicial. Muitas vezes, não é? Diz, não, é óbvio que tem que se pagar o direito de greve. Portanto, o sujeito fica 30 dias, 90 dias parado, recebendo. Não se pode cortar o salário. O que é uma jabuticaba, só no Brasil. É impensável. Mas isso se desenvolveu. Às vezes, portanto, com chancela judicial. Portanto, os servidores passaram a não se interessar, os sindicatos. E pressionavam agora o Congresso para não deliberar. Parlamentares que muitas vezes têm sindicatos apoiando as suas campanhas e tudo mais, portanto, não vou precisar detalhar. Portanto, quando o Supremo decidiu essa matéria e mandou aplicar o direito de greve, a lei de greve do serviço privado para as relações públicas, acredito que o Congresso viu que aquilo era algo desonerador. Tanto é que não tomou nenhuma deliberação e o modelo continua assim. E greves selvagens se realizaram nesses anos todos. Por exemplo, a greve de peritos do INSS. Em geral, essas greves também, quando aparece, ocupa pé de página do jornal, porque repercute sobre trabalhadores, pessoas menos influentes na sociedade, quando é greve de universidade, quando é greve em algum setor que afeta já a classe média, mas quando se trata desse tipo de greve, ela não aparece no jornal. É a mais cruel. Porque essas pessoas não conseguem ter benefícios, retardam a possibilidade de aposentadoria, em suma, sofrem horrores por conta dessa greve. Depois acumulam-se essas pastas todas, não é, para que eles possam um dia colher um benefício de invalidez temporária ou definitiva. Mas nenhuma intervenção. Nenhuma intervenção. Eu nunca vi, e aí o Brasil realmente, eu tenho feito essa leitura e tenho insistido, o Brasil é um país realmente psicodélico. Eu nunca vi o Ministério Público, nem o do Trabalho, nem o federal, fazer qualquer levantamento nesses casos. Às vezes, se um prefeito usar um papel aqui no interior e disser, fez uma carta para a namorada com o papel da prefeitura, vocês vão achar ação de improbidade nesses casos. Certamente vai ter. Eu me lembro de um caso, não sei se foi Bento Gonçalves, já faz tempo, foi na minha primeira geração no TSE, em que nós, porque eu participei do julgamento, mas eu fui contra, caçamos um prefeito, porque ele usou fax, à época existia fax,
para comunicar à polícia que ia fazer um showmício. O ministro Veloso desempatou, o tribunal ficou 3-3, desempatou no sentido de que ele tinha que ser cassado, porque tinha usado conduta vedada, usou bem público, o fax. Esses exageros todos os senhores acham. Mas nesses casos aí, o sujeito ficar 6 meses em greve, nunca vai ter uma ação de improbidade. Um tipo de contemplação, de resignação, embora seja absolutamente indevido. Mas esse é um caso, portanto, curioso e explica algumas coisas, não é? Outras medidas que nós tentamos tomar já são discutidas e causam incômodo. O próprio Congresso hoje já reage, reclama do nosso intervencionismo, do nosso ativismo. Vejam as discussões a propósito de célula-tronco, tomadas pelo Supremo, e também a questão do aborto do feto anencéfalo. Aqui já há discussões, inclusive estudos, tentativas de suspender o efeito de decisões do Supremo. Até alguma proposta muito similar àquela que se desenvolveu sob a Constituição de 37, de permitir que se suspenda a decisão do Supremo, já foi, de alguma forma, desenhada no Congresso Nacional, tendo em vista exatamente esses casos extremos. Então, nós estamos vivendo um momento bastante singular, de um desenho, às vezes, de um certo enfrentamento. E, por isso, nós temos que fazer leituras, talvez, mais sofisticadas do momento pelo qual nós estamos passando. É verdade, e aí os senhores que estudam direito constitucional têm que reconhecer que a Constituição de 88 tem uma proposta mais participativa. É evidente. Quando ela construiu, por exemplo, o modelo do mandado de injunção e da ação direta por omissão, ela queria encerrar esse ciclo do constitucionalismo simbólico, de que se pudesse bloquear a efetividade das normas constitucionais com a não edição de normas. Toda a nossa experiência era de enunciados retoricamente elaborados sobre direitos que nunca se realizariam, porque as leis não seriam editadas. Especialmente quando passamos a desenvolver a ideia de direitos sociais, eles ficavam, em geral, no papel. Eu me lembro que esse debate no Congresso Nacional teve um impulso de um senador, especialmente quanto ao mandado de injunção, porque ele dizia: o que acontece com essas normas de educação? Há um texto de uma consultora do Senado, já hoje falecida, Rezeleide Marcelino, em que ela explica esse primeiro impulso do mandado de injunção. E ele ficava perplexo, dizendo: mas por que essas normas são inefetivas? Está no texto constitucional, fala-se na força normativa da norma constitucional, mas nada acontece. Essa era a abordagem. E, então, pensou nesse instrumento do chamado mandado de injunção, que depois ganhou esse formato e essa conjugação com a ação direta por omissão. Portanto, quando alguém faz referência entre nós a ideia, recentemente nós tivemos até esse debate no Supremo, em função de uma decisão que tomamos numa ação direta por omissão, o ministro Marco Aurélio quis fazer a distinção, dizendo: no mandado de injunção nós podemos regular, mas na ação direta por omissão nós não podemos acrescentar nenhuma complementação ou coisa do tipo. O entendimento hoje do tribunal é em sentido contrário, que nós podemos conjugar o pensamento de mandado de injunção e ação direta por omissão. Nesse caso específico, se trata desse debate sobre que os estados federados, algumas unidades federadas têm com a União, sobre os bens não manufaturados, bens primários que são exportados e que deveriam ter uma compensação, uma vez que são isentos do ICMS. E o Estado do Pará, sobretudo, entrou com uma ação dizendo que se prejudica, porque exporta madeira, exporta ferro, minério, e
não recebe a compensação adequada prometida no texto constitucional, porque a lei complementar nunca foi votada. E a minha decisão, a minha proposta de decisão, que foi referendada pela maioria do tribunal, foi no sentido de que nós dessemos 1 ano para o Congresso deliberar e depois que o TCU editasse, adotasse uma solução enquanto não vier a lei complementar prometida. O ministro Marco Aurélio reagiu dizendo na ação direta por omissão não deveria haver isso, porque na literalidade do texto está a ideia de que se deve só cientificar o Congresso para que faça algo. A experiência desses anos mostrou que esse diálogo institucional precisa de uma reconstrução e de uma reelaboração. Acho que, de alguma forma, nós negligenciamos esse diálogo. O fato é que as nossas ordens para o Congresso, quando se trata de ação direta por omissão ou mandado de injunção, elas não fazem sequer cócegas. O Congresso recebe como se fosse um mero apelo, um conselho, uma recomendação, e nada acontece. E não é que o Congresso despreze o Supremo Tribunal Federal. Eu tendo a dizer, ou tendo a pensar, que se trata mais de uma má compreensão. Quer dizer, o Congresso Constituinte aprovou esse instituto complexo do mandado de injunção. Mas, de alguma forma, o nosso constitucionalismo não logrou disseminar a ideologia disto no contexto geral. Então, continuam os parlamentares a avaliar que aqui eles estão num plano de plena discricionariedade política. Editar ou não uma norma, pensam eles, é de nossa responsabilidade. A não decisão também é uma decisão nossa. O que o texto constitucional exatamente quer sinalizar em sentido contrário, quando fala num dever constitucional de legislar. Acho que faltou alguma articulação aqui, alguma abordagem e alguma discussão, talvez, entre os poderes. Tanto é que é curioso, eu até reparava no debate que nós tivemos no Supremo sobre isso, certa feita, houve, no governo de Itamar, houve um mandado de segurança concedido a um desses oficiais que tinha sido aposentado, cassado compulsoriamente por conta de atuação naquele momento, e que agora vinha se beneficiar da anistia. Não sei se foi o caso de até daquele indivíduo que é considerado herói da resistência naquela época, porque chamado Sérgio Macaco, porque impediu que houvesse uma destruição de um gasoduto, tal como tinha sido ordenado por um oficial de alta patente. O fato é que ele entrou com mandado de segurança e o Supremo concedeu para que ele gozasse os benefícios da anistia. Mas o presidente Itamar não conseguia editar o decreto que lhe desse nova patente, por conta do diálogo talvez travado que ele tinha com as Forças Armadas. O ministro Celso cansou, com aquele estilo dele muito enfático e com várias sublinhas, né, com todas aquelas ênfases e tal, enfatizando isso, até que o Itamar editou o decreto, certamente depois de um diálogo no âmbito das Forças Armadas, e cumpriu a decisão do Supremo. Mas esse descumprimento do mandado de segurança temporário causou uma celeuma marcante. Nunca nós vimos o Supremo incomodado com o descumprimento de uma decisão em mandado de injunção, ou mesmo em ação direta por omissão. Quer dizer, é como também o tribunal tivesse uma pré-compreensão pouco efetiva dessa decisão. Mas, de qualquer forma, esse instrumentário está aí. E autores importantes, amigos nossos, por exemplo, como Francisco Fernandes Segato, observam isso com muita curiosidade. Francisco Fernandes Segato escreveu, acho que 300 páginas sobre essa decisão do Supremo a propósito do direito de greve, entendendo que era uma viragem, não só na nossa jurisprudência, mas no mundo, em matéria de capacidade do judiciário de ter uma força regulatória. Quer dizer, nós temos aí um campo curioso e interessante, talvez num contexto de um diálogo altivo, altaneiro, com o poder legislativo, em que nós e o legislativo nos entendamos sobre os déficits eventualmente existentes. Mas esse estranhamento, essa alienação, esse não diálogo ou essa desconversa
tem alimentado muita confusão. Por outro lado, não nos esqueçamos, o Congresso é composto por forças muito diversas. E eles fazem também alianças cruzadas. Nós vimos isso no debate sobre o aborto do feto anencéfalo. Nós temos hoje, talvez, uma bancada evangélica, talvez uma das maiores, e que, claro, combateu isto com tenacidade, com grande força. E, claro, que como eles podem se aliar para outros temas, óbvio que eles captam aliados que poderiam ser neutros nesse tema, mas que passam a ser também aliados nesse jogo de aliança cruzada. Portanto, esse tema fica vedado no Congresso Nacional. Não se aprova a lei, muito menos emenda constitucional, a não ser que tenha um objetivo contrário. E aí vem o tribunal e tenta desatar esse nó num tema como esse. E fez naquela DPF, não é? Ressaltando, então, a possibilidade de fazer-se essa intervenção. Mas claro que isso também provoca reação. Evidente, o tribunal está legislando. O tribunal está fazendo interferência onde não cabe. O argumento, eu sei, por exemplo, meu querido amigo e parceiro de vários textos, em geral, é um argumento muito bem elaborado, o professor Ives Gandra. Em geral, diz, não, você não acha que essa é competência do Congresso? A gente pode dizer sim. Mas claro que o inquirente, o inquiridor, aqui sabe que ele está dizendo. Deixa lá no Congresso que não vai se resolver. Não é? Ele sabe que, se isto for deferido ao Congresso, o Congresso não deliberará, porque ele sabe que já há uma articulação em sentido contrário. E vários outros temas tabus. Nesse sentido, a ação do Judiciário, ela tem essa força de desate, de impasse, e tem esse caráter supletivo. Estou absolutamente convencido de que, em casos que tais, o Judiciário deve agir. Agora, deve ter consciência de que nós não estamos num campo neutro, de que isso gera reações. Então, o ambiente social e político ele é dinâmico. E isto vai se colocando nesse contexto. E vem propostas, e daqui a pouco, inclusive, podemos ter reações. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal, ou a sua reformatação, às vezes, no contexto dessa reação. Recentemente eu estive, terça-feira, minha vida está tão sacudida que eu já não sei os dias de forma adequada, mas na terça-feira eu estive na Câmara dos Deputados para debater sobre a reforma política. E aí um parlamentar, Vicente Cândido, que foi meu aluno até no Instituto Brasileiro de Direito Público, do PT de São Paulo, e agora relator dessa comissão da reforma política, me disse se eu não concordava com o fato de que quem exerce funções políticas e poder político eminente devesse ser investido no cargo com mandato. Portanto, discutindo a reforma política, ele imagina que todos devessem ter mandatos. Eu disse, é uma boa discussão, é um bom parâmetro. Os senhores sabem que uma matéria também prima no Brasil às vezes, a desinformação, a assimetria de desinformação, eu vou ser até mais duro, às vezes, a ignorância. Tem gente que pensa que Corte Constitucional, todas elas, têm que ter mandato. Essa gente que lê livros como alguém lê aquelas informações de bula de remédio. Então, sem sentido, fala-se isso. Pode-se ter mandato, pode não se ter mandato, em suma, pode-se ter modelos vários. Eu lembrei a ele e a eles, aos deputados, que nas cortes constitucionais nós temos modelos interessantes, por exemplo, mandatos de 12, 15 anos, pessoas que chegam, caso alemão, de 12 anos, que chegam com 55 anos, vão sair com 67. Se chegar com 50
já chega com 68, que é o limite, inclusive. Portanto, isso ocorre. Em outros países, o mandato, inclusive, permite ultrapassar os limites de idade. Em suma, tem os modelos mais variados. Garcia de Enterria ficou na Corte Constitucional Espanhola por anos a fio, né, porque o mandato permitia que ele ultrapassasse, inclusive, os 80 anos. Na Corte Suprema Americana, como nós sabemos, rege a regra enquanto bem servir. Os modelos são os mais variados. Mas eu então disse a ele, é preciso pensar quem vai indicar. Claro que os senhores vão indicar. Câmara e Senado terão um papel muito importante. Os senhores estão contentes, eu perguntei, com a franqueza que me marca, os senhores sabem, com os resultados que os senhores têm produzido nas indicações que os senhores fazem para o TCU? E com os resultados que os senhores conhecem que as Assembleias Legislativas fazem nas indicações para o TCU e TCM? Essa é a responsabilidade que os senhores passam a ter. Como tem uma vaga agora aberta para o CNJ, eu disse, os senhores estão contentes com os nomes que os senhores indicam para o CNJ? Os senhores sabem que a premissa dessa emenda, tanto para o Senado quanto para a Câmara, era de mandar pessoas de alta qualificação para o CNJ. Falei, eu fico com a impressão de que se os senhores mandarem pessoas para o CNJ sem expressão, num órgão bastante assimétrico, em que o presidente do órgão é o presidente do Supremo, portanto é um diálogo entre desiguais já por definição. Se os senhores mandarem pessoas sem expressão, vão mandar pessoas lá para tirar selfie com o presidente do Supremo. Eles riram encabulados. Então esse é o problema. Se pensar modelos que fosse lá na OAB, também nós teríamos lá os modelos de escolha, seriam lá os melhores. Em suma, não, escolha, né, votação na classe, né, nós sabemos como isso se dá. Em suma, não é fácil. Se você não tem uma institucionalidade, né, corre riscos no modelo. É muito fácil dizer, não, vamos mudar e fazer novos desenhos. Vale o voto de desconfiança construtiva. A gente tem que colocar algo que funcione, que realmente venha a trazer uma melhora, um aperfeiçoamento do sistema, e nós corremos o risco de piorar. O que aconteceu, por exemplo, com o CNJ nesses anos aí, é um retrato desse desmanzelo. O Senado indicando consultores e assessores, a Câmara indicando advogados, amigos dos deputados, dos presidentes, para o CNMP, para o CNJ, e o órgão passa a ser completamente desvalorizado. Mas é claro que da nossa parte também, nós devemos ter bastante cuidado nas nossas intervenções. Vitor Nunes Leal dizia, é um texto magnífico, sobre técnica legislativa, dizendo que quem lida com leis é como que se acondicionasse explosivos. Os resultados não serão tão espetaculares, dizia ele, mas podem ser igualmente desastrosos. Também quem lida com jurisdição constitucional pode cometer essas mesmas barbaridades. Vocês querem ver? Nós, no Supremo Tribunal Federal, processo hoje da relatoria do ministro Fux, decidimos que era inconstitucional o parcelamento dos precatórios, atendendo a um pedido da OAB. Declaramos isso inconstitucional. Era um modelo interessante. Foi desenhado pelo ministro Jobim, que estava na presidência do Supremo, com a assessoria da Solange Vieira e com os governadores, para ter uma vinculação da receita líquida para o pagamento, vinculando ao tribunal, para que se fizesse, então, a distribuição. Todos, em geral, pareciam mais ou menos contentes com aquilo, porque pelo menos passaram a receber com forma regular. Foi um parcelamento que passou a ser cumprido, porque tinha até mecanismos de sequestro. Mas a OAB trouxe uma ADIM contra o texto. E o tribunal, inicialmente o ministro Brito, depois formou maioria, 6-5, no sentido da inconstitucionalidade da emenda constitucional.
que aconteceu? Nós estávamos prestes às eleições, estamos próximos das eleições aí de 2014, 2013. No dia seguinte, governadores e prefeitos que estavam obrigados a fazer o pagamento naquela forma estabelecida na Constituição, disseram, se é inconstitucional, não tenho o que fazer. Como eu não posso pagar integralmente, porque não tenho dinheiro, simplesmente não vou pagar. Curiosíssimo esse caso. É um caso de escola. Na semana seguinte, ou na semana subsequente, a OAB bate as portas do ministro Fux, agora relator, para pedir a ele, verificou logo que, faticamente, os estados não pagavam mais precatório. Aquele pouco que eles pagavam, 2% da receita líquida corrente, eles pararam de pagar. Aí a OAB o requerente bate as portas do ministro Fux, pedindo que, pasmem os senhores, ele deixasse em vigor a norma que nós declaramos inconstitucional, até que se soubesse o que queria fazer com modulação de efeitos. Bom, mas se era para deixar a norma em vigor, por que nós declaramos inconstitucional? E o ministro Fux rapidamente deu a liminar, acedendo ao pedido da OAB. Semanas depois, referendamos isso no plenário. Mas aí veio uma modulação. A rigor, a legislação já levava a que o parcelamento se desse mais ou menos em 15 anos. Discutimos isso. E aí também a assimetria de informações. Quem decide esse tipo de matéria, quando não tem a informação devida, o problema dos fatos legislativos e prognósticos, comete erros terríveis. O nosso discurso de Barroso, o discurso de Fux, era: veja o exemplo do Rio de Janeiro. Não quero ironizar, gente, vocês sabem o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Veja o exemplo bem-sucedido do Rio de Janeiro. Diziam eles, tem vontade política e estão pagando os precatórios. Malandragem. Grosseira malandragem. O que o Rio fez? Se apropriou dos depósitos privados, pagava o precatório e se apropriava também para outras finalidades, inclusive o judiciário. Não sei o que vai acontecer com essas pessoas que hoje tiveram os seus depósitos, quando as demandas se encerrarem. Bom, assim o Rio pagou. Com isso, ela anestesiava a OAB, porque estava contente, porque estava recebendo seus precatórios, e aí se dizia, não, veja o milagre, quando estiver boa vontade, era o governador Sérgio Cabral. Bom, aí nós decidimos que iríamos reduzir o tempo, aquele parcelamento que já era de 15 anos, agora nós decidimos reduzir para 10 anos. Os estados, bom, o senhor sabe, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, já enfrenta uma dificuldade crônica, né? E não conseguiria pagar em 15 anos. Agora, reduzindo para 10, pouco importa, não vai pagar em 10, vai pagar em 15 também, né? Eu até brinquei com eles, a gente decidiu mandar paraplégico andar, né? Não vai acontecer. E fizemos cálculos sofisticados, comparávamos IPCA com outro índice, para dizer, não, está havendo uma lesão e coisa do tipo, porque a Constituição tinha estabelecido índices. Então, o que era mais vantajoso à luz de dados de hoje? Em suma, tudo impróprio no debate. Passa-se o tempo, entram-se com embargos de declaração, e nós estamos lá com essa matéria. Esse caso é um caso interessante, gente. Eu até tenho brincado dizendo, se tivesse produzido uma convulsão ou coisa do tipo, seria o nosso caso o Dred Scott. Porque é um caso desastrado, daquele que você tem que ter vergonha de ter passado por perto. Vergonhoso para o OAB, vergonhoso para o Supremo. Uma aventura. Criança que decidiu brincar com coisa séria. Agora nós estamos batendo em retirada, já temos maioria para desdizer o que nós dissemos, em embargos de declaração. O ministro Celso, que somou a maioria daquela época, disse que está arrependidíssimo. Se o tema voltar ao plenário, nós vamos nos desdizer. Só que nós desorganizamos um sistema que estava funcionando.
Os senhores acompanhavam aqui no tribunal. Esses recursos iam todo mês vinculados a uma conta e, portanto, as nossas intervenções, algumas vezes, são extremamente importantes, como essa, aborto do feto anencefalo, às vezes podem ser desastrosas. Portanto, aquela frase de Vitor sobre os desastres no âmbito da legislação também se aplica à jurisdição. Recentemente eu fiz uma brincadeira com o Barroso a propósito do caso da desaposentação, em que também ele trouxe uma regra toda cerebrina para dizer que as pessoas poderiam fazer isso ou aquilo, regra de 3 e coisa do tipo. E eu disse, e acho que isso se aplica a nós, na nossa inventividade, na nossa imaginação institucional. Não sei se, certamente muitos já leram, a maioria, uma obra, um texto bem interessante de Monteiro Lobato, um personagem que ele desenvolve chamado Américo Pisca-Pisca, que tinha como missão fazer uma reforma do mundo, a reforma da natureza. E ficava apontando, portanto, imperfeições. E aí chegou numa jabuticabeira e disse, veja a impropriedade da jabuticabeira, enorme árvore, e com essas pequenas frutas, as jabuticabas. E veja aqui, essas abóboras penduradas nesses fios aí. Qual o sentido? Quer dizer, eu reformaria a natureza, botaria as abóboras penduradas aqui na jabuticabeira e botaria as jabuticabas penduradas aqui nesses fios das abóboras. Como ele estava cansado de fazer essa faina de reforma, ele decidiu deitar embaixo de uma das jabuticabeiras. E caiu-lhe sobre o nariz uma jabuticaba. E aí ele viu que talvez a reforma não fosse tão pronta. Américo Pisca-Pisca disse, eu vou encerrar como eu a fazer a minha faina de reforma da natureza. E eu acho que, de vez em quando, esse caso dos precatórios mostra-nos um pouco isso. Às vezes a gente decide fazer esse teste de verificar se tem gasolina no tanque acendendo fósforo. E a gente verifica que tem gasolina no tanque. Esse caso dos precatórios é assim, um exemplo. E outros que, felizmente, o ministro Galotti que dizia que alguns colegas nossos encetavam posições muito vanguardeiras, confiando no bom senso da maioria. Às vezes não há o bom senso da maioria. Né? E aí essa posição se consolida, né? E a desgraça se implementa. Então, nós temos que também ter esse cuidado, né? De limitar a nossa engenhosidade, tendo em vista a legitimação. Se nós nos deslegitimarmos com erros crassos como esses, nós corremos o risco de nos deslegitimarmos como órgão de controle de jurisdição. Inclusive como órgão técnico de controle. Então, e o momento que nós vivemos no Brasil indica isso. Que há hoje uma reação a esse tipo de coisa. Os desafios são enormes. Claro que as técnicas têm que ser melhoradas e sofisticadas, o diálogo tem que ser intensificado. Nós não podemos nos alienar em Torres de Marfim. Temos que explicar as nossas decisões, inclusive para os destinatários delas, inclusive os políticos. É preciso intensificar esse diálogo, sob pena de estimularmos essas decisões. A outra decisão que me pareceu engraçada, recente, a da vaquejada. Curiosíssima decisão. E aí me parece que nós estamos importando padrões que nada tem a ver com a nossa cultura. Quem feriu esse tema bem recentemente num artigo no Estado de São Paulo foi o ex-ministro Aldo Rebelo, mostrando o que significa essa cultura para todo o interior do Brasil.
Aí nós ficamos lá discutir o maltrato do animal, o maltrato do boi e tudo mais. Porque estamos importando determinadas ideologias e tentando implementar aqui. E aí proibimos a vaquejada. Felizmente, os juízes no Nordeste estão tendo bom senso e, a despeito da nossa decisão, com o pretexto de que ela ainda não foi publicada, ainda passível de embargos de declaração, eles continuam a autorizar a vaquejada. Mas isso é deslegitimador, gente. Fomos além das sandálias. E no Congresso um movimento forte, já aprovaram uma lei, certamente vão aprovar uma emenda constitucional. Nos envolvemos numa prática que tem no Nordeste tantos espectadores e participantes como o futebol no Centro-Sul. Ao invés de discutirmos o aperfeiçoamento, e aqui até uma ironia, regulamentação, legislação estadual, a prática era corrente, aqui ou acolá tinha um promotor, procurador que entrava com ação civil pública e coisa do tipo. Aí o Estado do Ceará decide legislar e tomar todas as cautelas, inclusive bem-estar do animal e coisa do tipo. Aí permitiu uma ação direta, e o procurador-geral move uma ação direta. Num país que tem crianças aí na rua, toda hora a gente encontra, maltratadas e tal, a corte para discutir esse tema e chega a esse resultado estrambótico, que obviamente não será cumprido. Decidimos fazer esse teste, se tem gasolina no tanque acendendo fósforo, e estamos encontrando. Eu tenho dito sempre, já dizia isso no eleitoral, mas isso passou a ser até uma recomendação geral. Eu digo sempre que, falei isso até na sessão de ontem no Supremo, a gente tem que rezar para que Deus nos ajude a fazer justiça. Mas, de repente, Deus não ouve as nossas orações. Aí a gente tem que insistir para que Ele nos preserve o senso do ridículo. O grande problema é que, às vezes, a gente perde o senso do ridículo. Casos que tais revelam exatamente essa ânsia mudancista, espíritos infantilizados que querem, na linha do Américo pisca-pisca, fazer mudanças pelas mudanças. Num sistema que é absolutamente complexo e que provoca reações e determina reações. Então, hoje, nós estamos diante de enormes desafios. Não podemos prescindir da ideia da jurisdição constitucional, ela tem um papel importante na sua feição tradicional e na sua feição mais moderna, inventiva, e temos que saber fazer a dosagem quanto aos limites. Esse é um desafio. Vejam, senhores, essa crise que agora se desenha envolvendo congressos, juízes e procuradores e coisas do tipo. Se nós olharmos isto de várias perspectivas, certamente tem várias perspectivas para abordar, o que a gente vê nos últimos anos? Nós vemos o aumento do uso das ações que atingem o meio político. Ações de improbidade, por exemplo. Tipos manifestamente abertos. Isto vem ainda do governo Collor, mas tem sido altamente utilizada, amplamente, e agora com consequências cada vez mais gravosas. A questão, por exemplo, da inelegibilidade da decisão de segundo grau. Lei de ficha limpa. Decisão de segundo grau.
A lei da ficha limpa é uma lei engraçadíssima. Vem de iniciativa popular. Eu não canonizo iniciativa popular. Sou crítico, acho que o Congresso tem que escrutinar com maior cuidado essa coisa de iniciativa popular. Até aprendi em São Paulo, e esses dias estava olhando, até uma amiga minha, jornalista, me mandou um documento de que se você contratar o Sindicato dos Camelôs de São Paulo, em uma semana você tem 300 mil assinaturas. Então, não é isso que vai fazer com que uma proposta seja mais legítima do que outra. Mas o que aconteceu com a lei da ficha limpa? Colocaram lá uma série de acertos políticos. A quem renunciar antes de um processo político, no início de um processo de cassação, fica inelegível. Com isso, eles atingiam lá em Brasília o Roriz, que era adversário do PT lá, atingia mais um ou outro, etc. Fizeram esse tipo de casuísmo. Se alguém for excluído de uma entidade associativa de profissional, OAB, Conselho de Contabilidade, esqueceram da exclusão, sei lá, da Sociedade do Clube Corinthians. Bom, o resultado é que isto leva hoje a empoderar os tribunais de contas com a rejeição de contas e coisa do tipo. É uma reclamação geral. Reclama-se do Judiciário, reclama-se do Ministério Público, reclama-se do Tribunal de Contas. E reclama-se para quem? Ao mesmo tempo, é curioso, nesse período há um desmonte tanto do CNJ como do CNMP, que se tornam órgãos corporativos típicos. Quando muito decide coisas de interesse, de concessão salarial, extensão de vencimentos e coisa do tipo. Já não recebem mais reclamações, não processam mais reclamações. Então, resta ao sujeito reclamar para o bispo, nesse contexto. Num ambiente, portanto, de desassossego, de desconforto, nós passamos a ter esse tipo de situação. De alguma forma, reação como essa da madrugada lá de São Paulo, lá de Brasília, se explica por vários fatores, inclusive por esse tipo de desleixo nessas relações. Um órgão como o CNJ, que foi criado exatamente para fazer esse diálogo e essa gestão complexa do judiciário, passa a descumprir a sua função. Falei isso para a ministra Carmen, é preciso resgatar essa ideia. E isto, quer dizer, a disfuncionalidade do sistema faz com que nós comprometamos todo o modelo e passamos a inventar novas instituições substitutivas. Em suma, nós temos enormes desafios, não é fácil fazer essa reorganização, nós passamos por um processo de desinstitucionalização nesses anos todos. A lei de responsabilidade fiscal, que era um marco, foi sistematicamente descumprida nesses anos todos. Vários órgãos deixaram de cumprir as suas funções. O Congresso, com as suas mazelas existentes e inequívocas, veja o quadro hoje federativo, em que o Senado não cumpre a função de representar a federação. Nós estamos numa fase, ou chegamos numa fase necessária de renascimento. O nosso papel no Supremo Tribunal Federal, às vezes, é extremamente inventivo e efetivo, às vezes confuso. Não é fácil, muitas vezes até com boa fé, atingir os bons resultados e bons desiderados. Nesse contexto, vejam, por exemplo, o caso que até hoje nos assoberba, nos constrange, da reforma política. O Congresso, em 96, salvo engano, votou um projeto complexo
para adotar a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Veio uma DIN para o Supremo. O Supremo, julgando a liminar naquela época, disse que entendia que não havia razão para declarar a inconstitucionalidade ou suspender a norma. Esta norma foi feita com toda a cautela pelo Congresso. Deu 10 anos de prazo para entrar em vigor essa reforma. Completados os 10 anos, os pequenos partidos que não conseguiram atingir o resultado fixado na lei, vieram ao Supremo. Partidos ideológicos, sérios, claro, e insistiram no julgamento agora do mérito. E nós julgamos o mérito. E julgamos deitando a reforma no chão, dizendo-a inconstitucional. Naquele momento, já estava lá, também com reservas acompanhei a maioria que se formou. Eu trouxe o debate sobre a fidelidade partidária. Isso já agora em 2006, 2007, dizendo que nós deveríamos rediscutir a fidelidade partidária, dizendo que a mudança de partido não deveria ser algo inocente, deveria ter consequência no mandato, especialmente nas eleições proporcionais. Construímos essa solução. Vamos aprovar como inconstitucional a cláusula de barreira, mas vamos fixar que novo troca-troca partidário, transfugismo, resulta em perda do mandato. De novo, tentativa de regular esse modelo complexo. Tivemos que dizer em que hipótese alguém poderia sair de um partido para fazer alguma coisa. Aí dissemos, poderá sair do partido para fundar um outro partido. Demos a deixa. Todos esses partidos que estão aí, novos, são fruto dessa inspiração. Os dissidentes. E o resultado é que nós chegamos a, agora, 28 partidos representados no Congresso Nacional. 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral. Outros 50 na fila. E essa coisa virou algo tão interessante que, agora, inclusive com o fundo partidário, resultante dessa nossa outra decisão, que um parlamentar quer ter um partido, sonha ter um partido para chamar de seu. Mas só ser isso. E as coisas mais estrambóticas passaram a ocorrer. Recentemente, um dos últimos partidos criados é o Partido da Mulher Brasileira. A singularidade desse partido é que não tinha mulher no partido. Em um momento dessa chamada janela no Congresso Nacional, esse partido teve 22 parlamentares. 22 parlamentares. No momento seguinte, voltou para 2. E nós tivemos que discutir no eleitoral se o seu ativo para fins de fundo partidário era 22 ou era 2. Tivemos que fazer uma reinterpretação e dizer, não é 22, sim 2, é o número de parlamentares que ele tem. Nós temos um outro partido, criado ali perto de Brasília, ou a base inicial, lá, o PROS, em que o seu dirigente já comprou um helicóptero e um jatinho, com fundo partidário. Quer dizer, a inautenticidade do sistema salta aos olhos. E parte dessa dessa expansão resultou dessa nossa intervenção. Então vejam, senhores, que há um material farto aí para fazer uma crítica e também uma autocrítica, claro, dos nossos afazeres.
E há realmente muitos desafios pela frente. Certamente temos que meditar muito e continuamos a ter um modelo poliárquico, continuamos a ter um certo equilíbrio, uma certa institucionalidade, continuamos a decantar que estamos aí quase celebrando 30 anos da Constituição de 88 num processo de normalidade institucional, o que, considerando a nossa história, é um valor que nós não podemos desprezar, mas nós temos tido sobressaltos, desacertos, desassossegos, desajustes, disfunções que precisam ser observados e precisam ser reparadas. Há outra coisa interessante e que perdeu, e com isso vou encerrar, referenciais, é a questão das autonomias. Se os senhores olharem no Congresso Nacional hoje, os senhores vão encontrar centenas de propostas que transformam os órgãos em órgãos autônomos. Tudo vira órgãos autônomos. Tudo. É evidente que isso viola a ideia de divisão de poderes. Porque, claro, quem tem legitimidade, governador, Congresso, Assembleia Legislativa, perde a possibilidade de fazer política com referência orçamentária. É curioso. A Defensoria Pública, na geral, já tinha conseguido essa chamada autonomia administrativa e financeira. Aí, claro, todos os outros querem. A Advocacia da União, Procuradoria do Estado, auditores fiscais, Polícia Federal, em suma, todos passam a desejar isso. E como ficar contra essas corporações? Que são fortes, muitas vezes imprescindíveis em momentos delicados, arrecadação, repressão, em suma. Não faz muito tempo nós discutimos a constitucionalidade da emenda que colocou essa autonomia definiu essa autonomia para a Defensoria Pública da União. E eu lembrei aos colegas que o ato mais marcante que a Defensoria Pública da União tinha feito, em relação, usando da autonomia administrativa e financeira, foi se dar o auxílio moradia. Então, nós temos que fazer uma crítica hoje mais abrangente do sistema e de suas disfuncionalidades e trazermos nós próprios para esse ambiente de crítica. Certamente, nós também temos contribuído para essas disfunções, a despeito dos instrumentos de que dispomos hoje, como, por exemplo, e acho que é um ganho, audiência pública, possibilidade de análise, encomenda de expertises, pareceres, perícias, para que não lavremos decisões que podem provocar situações graves de desajuste, como essa, por exemplo, do precatório. Literalmente, nós desarrumamos um sistema que estava em funcionamento e hoje um erro de feição irreparável. Irreparável. Até porque, se voltarmos atrás na decisão, já não se consegue mais. O exemplo que os colegas traziam do Rio de Janeiro já deixou de ser exemplo, né? Com o caos financeiro que lá imperou, e lá impera hoje. De modo que, acredito que nós temos que viver uma fase de restauração, de renascimento, de profunda autocrítica do sistema e desejar que tenhamos forças para fazer esses ajustes com abertura mental, com compreensão recíproca, não é? Porque é evidente as disfuncionalidades. O caso do Rio é um caso muito curioso, mas certamente isso se replica em vários estados. O Rio hoje tem
uma receita líquida, acho que em torno de 34 bilhões de reais. Gasta 17 bilhões de reais com 228 mil aposentados e pensionistas. Consegue captar dessa gente 5 bilhões, portanto tem um déficit de 12 bilhões. Sobra ali, portanto, alguma coisa como 22 bilhões para responder à necessidade de toda a população. Porque praticamente metade da sua receita ela gasta com 228 mil aposentados. Como dizia o homem da rua, não tem perigo de dar certo. E certamente outros estados têm situações assemelhadas. E evidentemente que nós, no judiciário, quando discutimos esses temas, direito adquirido e outros modelos, temos que ter presente exatamente essa base dos fatos legislativos, daquilo que subjaz às decisões normativas. E hoje temos instrumentos técnicos, como as audiências, como as expertises, como os laudos técnicos, para nos informarmos devidamente sobre o impacto e as consequências das nossas decisões. Peço desculpas a vocês por não ter trazido um discurso mais otimista, mas é o que eu tenho para o momento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, certamente essas reflexões postas pelo ministro Gilmar Mendes nos traz à baila uma série de temas importantes da compreensão dos limites, das garantias dos direitos fundamentais e do papel da jurisdição constitucional emancipatória. Nos últimos 15 anos de Academia Brasileira de Direito Constitucional, esta é a centralidade do debate que aqui se apresenta. Nossos alunos da pós em Constitucional que o digam. Os enfrentamentos que tivemos esse ano, eu tive a oportunidade de 2 vezes ser professor de vocês, e nos 2 módulos as inquietações certamente surgem de forma muito intensa. Os exemplos dados pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes nos mostram a complexidade desse tema. Ontem mesmo eu participava, ministro, de um evento na Associação Comercial no estado do Paraná, que por sua vez aqui tem seu representante, o Dr. Ivo, que é um dos seus vice-presidentes, e ao final discutimos, não com juristas, mas com empresários, o papel da modulação dos efeitos em controle de constitucionalidade. E eu dizia a eles que toda vez que eu já não consigo mais julgar aqueles que conheço que lá estão naquelas cadeiras, porque quando se passa para o outro lado do processo decisório, os dilemas certamente são maiores do que os nossos que estamos do lado de cá do processo decisório. E nós ficamos muito felizes em poder, talvez, ter em seu discurso o compartilhar dessas inquietações que a responsabilidade do ministro do Supremo traz ao seu cotidiano. Quero, nesse momento, abrir a palavra para aqueles que quiserem. Nós temos um breve período aí para perguntas, então a palavra fica aberta às perguntas. Pois não. Se alguém pudesse fazer a gentileza. Só pediria que se apresentasse e para que possa ficar registrado. Até frente a toda essa situação que o senhor nos apresentou. E os precedentes? As decisões do Tribunal Supremo, né? Nós estamos preparados aqui no Brasil para... isso é um questionamento que vem me deixando bastante preocupada, porque se nós temos na Corte
toda essa preocupação, né, de reflexos disso, como fica nos tribunais inferiores? Obrigada. Obrigado. Na verdade, nós temos um problema sério com essa judicialização excessiva. Quando nós falamos, por exemplo, no modelo americano, de 100 casos para a Suprema Corte no ano, é claro que nós estamos falando de 100 cases, de 80 cases, né, que vão ocupar a Corte em todo aquele termo judiciário, aquele ano. E certamente também eles vão se defrontar com decisões que vão ser criticadas e tudo mais, e vão ter que enfrentar tanto a ideia do stare decisis, o efeito vinculante, como também a necessidade de fazer, eventualmente, fazer as distinções, né, que a gente tem que enfrentar nos precedentes, e, eventualmente, ter que superar uma decisão, o que eles chamam de overruling. O grande problema entre nós é que, muitas vezes, numa sessão do Supremo, nós fixamos 3 precedentes, com grande risco. Por quê? Mas não é porque nós queiramos, é porque a demanda se tornou muito intensa. A interpretação sobre uma cláusula do ICMS, uma outra sobre como se interpreta o IPI. Veja, o mundo tributário muito controverso. E, em função, claro, do nosso texto também muito analítico. Evidente que quem lida com tantas interpretações, obviamente que não tem a possibilidade e tantos desafios de adotar, por exemplo, esse modelo de critério, de debate, de audiência, de exame, expertise e tal, em todos os casos. O que vai acontecer, certamente, tendo em vista as decisões agora tomadas pelo CPC, que inclusive traz uma ideia que a gente já discutia no Supremo, do chamado efeito vinculante, né, dos fundamentos determinantes. A própria tese passa a ser vinculante, não é? Certamente vamos ter que conviver com todos esses riscos, né? Desejar que nós tenhamos consciência todos, né, de que a fixação do precedente tem que se fazer com grande responsabilidade. E, claro, vamos ter que manejar também todos esses instrumentos de fazer distinções, quando elas forem cabíveis, né? Eventualmente termos que superar o precedente e, claro, seguir o precedente. Alguns instrumentos estão aí e podem ajudar-nos no que diz respeito, pelo menos, à participação na construção de soluções. Já usamos bastante, com bastante frequência, no Supremo, eu acho que também no STJ, nos recursos repetitivos, os amici curiae, né? Acho que é um instrumento relevante, né? Pelo menos se dá voz para vários setores afetados. Se isso vai ser pluralístico o suficiente para atingir a maioria das pessoas afetadas pela decisão ou não, é sempre uma pergunta, porque isso também é um fator de... Nos Estados Unidos, a gente tem associações fortes que se dedicam a esse papel, né, de atuar como amicus curiae em determinados temas. Nós aqui temos os próprios setores de interesse que eventualmente frequentam os tribunais com essa visão, mas ainda há déficits nesse sistema de proteção. Acho que é interessante nesse passo a proposta do CPC, mas é claro que, como a senhora aponta, também justifica cautelas e, certamente, preocupações. Uma pergunta aqui, ó. Por favor, se puder, Carlos. Aí, não se esqueça de se apresentar, por favor. Obrigado. Estou vendo que está acesa a luz. Oi? Verifique se está acesa a luz. Está verde. Bom, meu nome é Júlio, eu sou estudante da pós de Direito Constitucional aqui da BD Const. E a gente está vivendo, a minha pergunta, que tem um
pouco de política voltada ao ministro, mas um pouco de uma visão constitucional voltada ao professor, o Gilmar Mendes também é um professor de direito constitucional. A gente sempre vê muito aqui na academia a discussão do caráter contramajoritário da Constituição, a visão do Supremo Tribunal Federal sendo o defensor desse caráter contramajoritário na sua última instância. E a gente está vivendo hoje no Brasil uma série de movimentos que, de uma certa forma, até assustam, do ponto de vista de querer recrudescer ideias, de querer criar aumento de punições, de punitividade, uma série de movimentos populares, que eu não vou questionar se são válidos ou não, mas uma série de movimentos que, ao meu ver, vão numa posição contrária aos nossos direitos fundamentais. A pergunta que eu lhe faço é, nesse parâmetro, dentro da visão política que tem o Supremo, não pode deixar de ter essa visão política, se a gente pode confiar no Supremo Tribunal Federal para fazer essa nossa defesa, a defesa dos nossos direitos com tudo isso que está surgindo aí no meio político. Bom, o Supremo é uma instituição brasileira, né, com os problemas e as virtudes e defeitos, né, das nossas instituições. Na média, o Supremo tem atuado, eu acho que de forma bastante construtiva, especialmente no campo do reconhecimento de direitos e em alguns momentos de radicalização, o Tribunal teve um papel decisivo, acho, nessa fase mais recente, no que concerne a assegurar direitos de liberdade, alguns enfrentamentos que só, talvez, o Tribunal, em dados momentos, tivesse condições, pela sua institucionalidade, de fazer. Eu me lembro, quando fui presidente do Tribunal, em 2008 a 2010, nós tivemos aqueles rompantes da Polícia Federal e muitas discussões, e muitos de nós falávamos, tanto quanto que espantados, né, com o espetáculo das operações, com os abusos que se perpetravam sem que houvesse reação, até que o Tribunal está inserido na comunidade e tem filtros, mas vai sentindo aquilo que vai se desenvolvendo, o Tribunal passou a reagir. E vocês têm alguns exemplos disso na época. Por exemplo, a súmula das algemas. Foi uma reação do Tribunal a abusos que se perpetravam naquele momento e que era prender pessoas, expô-las na televisão, algemadas e tudo mais, dentro de um contexto que a gente chegou a chamar até de um desenvolvimento de um Estado policial. Acesso das pessoas às investigações, aos inquéritos. Também o Tribunal editou uma súmula, né, tentando mitigar esse viés autoritário de modelo. Então, o Tribunal tenta captar isso, claro que com a ajuda da própria sociedade, os advogados, as instituições de defesa de direitos, e acho que cumpre aqui um papel delicado. Nem sempre o ambiente é propício, né? E as decisões do Tribunal, obviamente, nesses contextos, são mal recebidas. Qualquer concessão de habeas corpus é extremamente desgastante, porque as pessoas, na verdade, só dizem, está atenuando um fato de a responsabilidade de um criminoso. Ninguém discute qual é a substância, e realmente não se pode esperar do cidadão comum esse tipo de conhecimento. Né? O Tribunal, claro, tem que melhorar a sua comunicação, mas os fatos, em termos de processo, são fatos muito engraçados. Ontem eu lembrava no Tribunal de coisas... A gente até vai perdendo a memória. Mas eu me lembro que, certa feita, um episódio lá de São Paulo, envolvendo lá os juízes federais lá de São Paulo, uma investigação que se arrastava lá por muito tempo. Um dia, lá pelas tantas, de manhã, meu filho me liga e diz, pai, tem um juiz aí que está sendo acusado de ter dólares no Afeganistão. Sou estranho, não é? E eu disse, filho, deve ser um empastelamento, o jornal
deve ter empastelado aí os parágrafos e saiu alguma coisa imprópria. Bom, depois aquilo repetiu-se e tal, de fato, o sujeito está sendo investigado por ter dólares no Afeganistão. E uma investigação ampla da Polícia Federal em relação ao Tribunal Regional lá de São Paulo. Eis que lá, um belo dia, aparece esse processo para mim relatar, que eu relatasse. E fui olhar o que era a história dos dólares no Afeganistão. O sujeito já tinha sido... A denúncia foi recebida pelo Tribunal Regional de São Paulo, STJ manteve, estava lá conosco num habeas corpus. De que se tratava? Esse infeliz foi declarar que tinha 9 mil dólares consigo, 9.800 dólares consigo. E ao clicar lá, dizem que o sistema lá da Receita abre para os países, ele clicou Afeganistão. Depois ele fez uma lista de bens, declarando que tinha 9 mil dólares consigo. Então ele cometera falso, porque declararam uma coisa para o imposto de renda e outro denunciado, denúncia recebida. Com essa mídia opressiva sobre o caso, só conseguiu respaldo no Supremo Tribunal Federal. Um outro caso de São Paulo. Presidente do Tribunal Regional de São Paulo, Federal, Haddad, foi investigado por todos os fatos. No final, entenderam de denunciá-lo por porte de arma. Não estou fazendo romance, não. Esses são fatos concretos, estão em HCs lá do Supremo. Porte de arma. De que se tratava? Ele era colecionador de arma e tinha uma caneta revólver. Sem registro. Pior. Tinha um registro. A caneta, agora não me lembro mais como é o fato, mas a caneta revólver era procedente de Taiwan e tinha um registro dos Estados Unidos, ou era procedente dos Estados Unidos e tinha um registro de Taiwan. O registro se faz nas Forças Armadas. O STJ, depois de toda essa ampla investigação, recebe essa denúncia por porte de arma indevido. Tendo as Forças Armadas, o Exército, que faz o registro, declarado que o erro era dele, do órgão registrador, que de fato a arma correspondia àquela que estava lá, mas teria sido registrado com uma origem imprópria. Nós é que trancamos no Supremo. Então, esses fatos se repetem. Quer dizer, a mídia, muitas vezes opressiva, faz com que tribunais fiquem acoelhados, acovardados. Caso Lava Jato. Quantos habeas corpus do TRF do Rio Grande do Sul concedeu? E o STJ? Inclusive sob a pressão de que tinha juiz que tinha negociado nomeação e coisa do tipo. Nenhum. Acho até que nós fomos econômicos. Eu teria concedido mais habeas corpus. Fiquei vencido. Junto com o Toffoli, em vários casos. Mas o tribunal foi o único que concedeu. Então, nesse sentido, o tribunal cumpre um papel importante de uma força institucional diferenciada, que outras cortes, infelizmente, em momentos dessa dramaticidade, não têm. Então, me parece que o tribunal, nesse sentido, cumpre um papel importante. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Pode passar. Não, mas é que tem que gravar, senão quem está na internet não ligou. Boa noite, ministro. Boa noite, representantes da mesa. Meu nome é Daniel, eu sou estudante de Direito da Faculdade de Oped. Tudo evoluiu na nossa sociedade, celulares e tudo mais. E as prisões ainda são masmorras da Idade Média. Vossa Excelência fez um excelente trabalho junto ao CNJ no que se refere aos mutirões carcerários. Existe uma preocupação do Supremo Tribunal Federal em trabalhar novamente esse tema? O STJ, como muitas coisas no Brasil,
é um órgão de feição, não deveria ser, acho, até pela sua própria estrutura, mas acaba sendo um órgão de feição marcadamente, vamos chamar assim, presidencialista. O presidente acaba dando o tom ao órgão. E eu devo dizer que o CNJ não teve muita sorte nesses últimos tempos. Então, isso comprometeu certamente a sua funcionalidade. A ministra Carmen Lúcia colocou esse tema novamente na agenda, acho que o tema vai voltar. O meu sentimento em relação ao CNJ é perceber o seu potencial. Morgana esteve comigo quando estávamos lá no CNJ, e o potencial que o CNJ tem, a legitimidade e o pouco que ele acaba por fazer. Quer dizer, o que se conseguiu fazer, por exemplo, na área prisional, e é possível fazer muito mais, deixou de ser feito, em grande medida, exatamente por conta desse foco menos efetivo, menos pragmático e institucional, e mais corporativo. Parece que tanto o CNJ como o CNMP podem cumprir um importante papel de coordenação. Por quê? Porque eles logam coordenar todo o Poder Judiciário e todo o Ministério Público no plano nacional, né? Articulando ações com dimensões desse porte, né? E alguma coisa já melhorou no sistema, do ponto de vista pelo menos de acompanhamento. Quando eu cheguei no CNJ, falei isso no Senado ontem, nós tínhamos juízes de execução penal que nunca tinham visitado um presídio. Esse era o quadro. Tivemos aquele episódio de Abaetetuba, em que, por ausência ou não acompanhamento de todos os setores, inclusive da juíza local, uma moça foi colocada num presídio com homens e foi sistematicamente violentada. Então, hoje, temos possibilidade de ter prazos de acompanhamento, de revisão. Agora, claro, a população carcerária também aumentou. E se diz, graças, sobretudo, à nova lei de drogas, que veio para, aparentemente, descriminalizar. Hoje temos uma população carcerária imensa, está se avizinhando de 700 mil. Metade, quase, 45% de presos provisórios. A despeito de se ter uma lei, que o 319, agora do CPP, que manda aplicar as medidas alternativas. Mas há estados, por exemplo, que não têm tornozeleira eletrônica. São essas realidades, né, que nós enfrentamos, e não há uma gestão nacional, geral desse processo. O CNJ poderia ter um papel decisivo, e espero que volte a ter nesse contexto. Senhoras e senhores, em razão do tempo que temos, eu passo a última intervenção, que será do presidente executivo da Academia Brasileira do Constitucional, professor Marco Aurélio Marrafon, que fará uma intervenção sobre a temática e, logicamente, cumprindo as atribuições que a ele são conferidas pelo Estatuto, eu devolvo a presidência a ele para que ele faça as observações, apresente a obra que ora será lançada, declare encerrado o evento, agradeça o ministro Gilmar Ferreira Mendes, e é importante dizer que após o encerramento, outros dois autores que estão na plateia, o professor Hilton e a doutora Morgana, comporão esta mesa para um momento de autógrafos às obras que estão à disposição dos senhores na livraria que está junto à Secretaria da Instituição. Mas eu queria, de pronto, mais uma vez agradecer ao ministro Gilmar Ferreira Mendes pela presença e agradecer a todos por essa participação, as pessoas que assistem pela internet também a este evento, que é uma nova forma de comunicação da BD Const. Já alguns eventos têm dado muito certo, permitido que este pequeno plenário de 140 lugares se transforme em um plenário com mais de 1.000 telespectadores participando desse evento ao vivo, e, portanto, isso demonstra essa capilaridade e o propósito que a instituição se afirma a cada dia, que é garantir esse espaço de diálogo privilegiado a toda a população e a academia em nosso país. Passo a palavra, então, ao professor Marco Aurélio Marrafon para suas manifestações finais.
Muito boa noite a todos, cumprimento a mesa. E queria dizer, ministro, que hoje nós temos aqui uma plateia e uma composição de pessoas que sonham. E a ideia de sonho que faz com que sexta-feira, às 21h, tenhamos aqui um debate de mais alto nível para fugir de algo muito terrível que a gente tem visto na sociedade brasileira, que é a famosa democracia de manchetes, a democracia de slogans. E me chamou muita atenção quando o senhor falou dos espíritos infantilizados, e isso hoje é um motivo pessoal de angústia, porque o que nós vemos é um debate muito raso, de 140 caracteres, em que estudantes de direitos, professores, juristas, pensadores, às vezes, políticos e mesmo membros das instituições de diferentes lados, fomentam uma retórica vazia em rede social, em grupos de WhatsApp, que representam, no fundo, um grave perigo, um grave risco à democracia, tal como o espírito das corporações, que nós sabemos é a origem de todo o fascismo, de toda essa estrutura. Então, hoje nós fomos brindados com uma palestra que levou aquilo que, para a gente, na Academia Brasileira de Direito Constitucional, é uma das coisas mais importantes, que é uma reflexão séria, profunda, uma reflexão democrática e livre em torno de temas polêmicos, em torno de temas que demandam fletir de novo, por isso refletir, sobre os assuntos, ao invés da rapidez do mundo contemporâneo, que nos assusta, porque parece que estamos, em algum momento, perdendo a capacidade de pensar, e isso é assustador. Isso vai levar ao fim da democracia, se não nos voltarmos em conta contra isso a cada momento. Então é um convite que faço a todos para que estejam sempre atentos, né? Hoje, quando a gente conversa com assessores de imprensa, as pessoas que estudam o funcionamento da sociedade, eles dizem, olha, faça um artigo e lembre-se que os 3 primeiros parágrafos as pessoas ainda leem. Eu digo, olha, muito mais está importando a manchete. E essas manchetes estão estragando reputações, estão espantando gente boa da política, estão espantando juristas de dizerem o que pensa em prol da defesa do Estado de Direito. E isto é assustador. E isto está impregnando nas diferentes instituições brasileiras e também na própria sociedade. Cabe a nós termos a serenidade, a tranquilidade de levar o debate a esse nível de reflexão, como hoje fomos brindados. Então, ministro, a Academia Brasileira de Direito Constitucional agradece profundamente a oportunidade de ter esse momento ao seu lado, junto com nossos convidados aqui presentes. Aproveitando o ensejo da aula magna e a confirmação do ministro de sua vinda, nós trouxemos também a oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro de lançamento, o livro Conselho Nacional de Justiça, Fundamentos, Processo e Gestão. Essa foi uma obra que surgiu de uma angústia ali nos idos dos 10 anos, em comemoração aos 10 anos do CNJ, e conversando com o então conselheiro Fabiano, disse, olha, preciso resgatar um pouquinho da essência, é preciso pensar, né, uma certa instabilidade processual no próprio CNJ e olhar para o futuro. Quando levamos isso ao debate com o ministro Gilmar, fomos bem acolhidos, a sua equipe, a equipe do DP, o Atalá Correia e o Ricardo Morichita, desempenharam aí todo o instrumental para a gente poder, finalmente, estar podendo trazer à comunidade jurídica essa obra. Então, ela tem 4 divisões que abordam 3 grandes temas. A primeira ideia era um olhar histórico, um olhar retrospectivo aos 10 anos do CNJ, as conquistas, mas também a discussão de seus fundamentos constitucionais para a gente entender aquilo que estava na origem. Hoje o ministro Gilmar já disse algo muito importante, né? Quando falava das indicações da OAB, do próprio parlamento, se falava em indicações do mais alto nível acadêmico, de cidadãos efetivamente habilitados, né, para estar num órgão de tamanha importância e fugir do corporativismo mais imediato. E, no segundo momento, né, passando da história e dos fundamentos constitucionais, a ideia era discutir, até porque havia muita instabilidade, talvez um pouco por conta da mudança muito rápida de composição, acerca dos entendimentos em cima dos processos administrativos, tanto do ponto de vista do procedimento administrativo propriamente dito, como também da atividade correcional do próprio órgão. E, por fim, a 4ª parte, né, é a parte que olharia para o planejamento estratégico, gestão, como um olhar de futuro
do próprio papel do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que nós sabemos que é preciso, sim, planejar e fazer uma boa gestão também no âmbito do judiciário para que as causas sejam julgadas no seu devido tempo e o mandamento constitucional seja cumprido. Nesse convite, nós contamos com inúmeros autores de grande envergadura teórica, né, desde o ministro Toffoli, Rui Stoll, que foi conselheiro, a professora ex-ministra do CNJ, do STJ, Eliana Calmon, vamos aqui, o Bruno Dantas, o professor Clemerson, que aqui se encontra também para a gente poder estar lá, e é um livro, então, que vai trazer para a gente muita satisfação. Eu diria que também nós temos coautores, a professora Morgana, o professor Clemerson, coautor, o professor Hilton, que aqui se encontra, também estará aqui junto com a gente para a gente poder esse momento final de sessão de autógrafos. Então eu declaro encerrada oficialmente a aula magna e passamos então ao segundo ato da sessão de autógrafos. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela atenção.